Todos nós admiramos a natureza, mas cada um de nós especificamente admira alguma coisa. Alguém reflete suas mentes para a mata virgem. Outros já se ligam numa bela cachoeira, outros num jardim florido, outros no mar, nas montanhas, no céu, no sol, na lua. Vamos aproveitar o silêncio, fechar os nossos olhinhos e pensar na natureza. Enquanto a nossa companheira vem para ler a página de abertura, nós vamos ouvir esta página de olhos fechados para poder melhor captar o que será dito. Por favor, Márcia. Queridos irmãos, boa noite, e que a luz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos trazendo paz e harmonia na noite de hoje. A página é Caridade e Riqueza. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Paulo, Efésios, capítulo 2, versículo 10. Se acreditas que apenas o ouro é base corrente da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Ezequiel. Envolveu em compassivo entendimento e incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retornando-lhe ao convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que flui de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor, estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade, espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza a bondade daqueles que te procuram. Não aguardes sobrar na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Emmanuel. Então, que essa mensagem possa calar fundo ao nosso coração, porque achamos sempre que precisamos de dinheiro, precisamos de algum tipo de coisas materiais, né, para podermos doar amor, carinho. Isso tudo não tem preço, não tem valor, e realmente é o que fica. Todas as vezes que a gente lembra do Mestre Jesus, como disse a página, ele não tinha nenhuma pedra para repousar sua cabeça. E, no entanto, nos enriqueceu com tanta caridade, com tanta doação de amor. Então, que a gente possa
ter um minuto para doar a quem precisa. Se a gente não tem nada para falar, que a gente possa escutar. Se a gente também não tem nem como falar e nem como escutar, que a gente possa orar por aqueles que necessitam. Então a gente pode realmente plantar e fazer germinar esse amor através de um sorriso, através de uma palavra amiga, através do nosso ombro amigo, porque qual de nós não precisa desse carinho? Que Jesus nos envolva com esse carinho que Ele sempre nos envolveu, e a certeza de que temos um amigo que deu a vida por nós, e que nós, se doarmos um minuto da nossa vida ao nosso próximo, a gente pode estar salvando muitas vidas. Que Jesus nos abençoe. Jesus, amigo de sempre, companheiro de todas as horas, obrigado por nos permitir chamar-te amigo. Senhor, quantas vezes voltamos à tua casa, porque aqui nos sentimos bem. Outros aqui estão, Senhor, trazendo as suas dores físicas ou morais, trazendo suas preocupações com a família, com o emprego, com a vida, enfim, Senhor. Estamos aqui todos necessitados do recurso provindo de Ti. Estamos em silêncio, Mestre, à espera desses recursos que chegam até nós através desses espíritos amigos que trabalham aqui em nossa casa. Por isso estamos quietinhos, esperando sermos corrigidos, amparados. Ó Senhor, nossas caixinhas que estão sob a nossa mesa de trabalho tem vários nomes, endereços esses que estão esperando a visita desses espíritos amigos. Quantos enfermos à espera da cura ou de suas melhoras. E temos a caixinha também, Senhor, dos desencarnados, daqueles que partiram antes de nós, que Tu possa iluminá-los desde já. E assim eu venho pedir aos nossos guias e protetores que, em nome de Deus, acima de tudo, nos dê a permissão para estarmos dando início à reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter o estudo da noite com a nossa companheira Raquel. Boa noite. Todo mundo ouvindo bem. Esse boa noite já deu para ver que está todo mundo ouvindo bem, né? Eu vou falar um pouquinho assim em pé. Vocês não reparem, se eu ficar muito cansada, eu vou sentar ali. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, vendo esses sorrisos conhecidos, vendo esses rostos conhecidos, matando a saudade, vendo a Márcia fazer a página. Essas vozes fazem muito bem no nosso coração e nos trazem muitas recordações boas. E recordação é um tema que está na nossa palestra de hoje, né? Por quê? Foi pedido para gente, para mim, para falar um pouquinho de uma mensagem, né, trazida no livro pelo Espírito Hamed, né, pelo Francisco Espírito Santo Neto. O livro se chama Renovando Atitudes. Eu sei que alguns aqui já devem conhecer, né? É um livro que tem uma abordagem muito interessante e toca muito fundo o nosso sentimento, o nosso coração, com relação ao nosso lugar, o nosso papel, o autoconhecimento, a responsabilidade sobre o pensamento.
Então, ele traz mensagens muito interessantes e abrindo, né, com um trechinho do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, ou alguma outra obra, e aí ele, então, discorre sobre um tema. O tema que a casa pediu para mim foi a página chamada Tempo Certo. E veio muito a calhar com a minha história no momento. Eu acho que quando a gente está aqui, é muito bom a gente lembrar que a gente também está aprendendo. A gente está aqui, quando alguém está aqui, está dividindo com vocês alguma coisa que buscou, que aprendeu, que trabalhou e que normalmente ajuda primeiro quem está aqui. E depois a gente compartilha, né? Então, é sempre uma oportunidade também da gente ficar melhor, né? Então, quando essa oportunidade for oferecida a vocês, né, tem aqueles que estão chegando hoje, tem aqueles que já estão aqui há bastante tempo, que já estão colhendo aí o conhecimento da doutrina, fiquem atentos e não percam essa oportunidade quando ela chegar, né, de estar também participando de um pequeno ou de um grande estudo, mas aprendendo, isso é o principal, evangelizando, aprendendo, né? Fiquem atentos à oportunidade quando ela surgir. E a primeira parte que eu queria trabalhar na noite de hoje é justamente com relação à palavra tempo. E aí, antes da gente olhar para o Renovando Atitudes, a gente vai olhar algumas outras referências que trazem para a gente um pouquinho, vão fazer a gente pensar um pouquinho sobre essa questão tempo, sobre essa palavra tempo, né? A primeira que eu queria trazer é uma história interessante, né? Eu tenho vivido momentos de trabalho e na vida pessoal que eu estou buscando muito, eu tenho me visto correndo atrás do tempo. A verdadeira imagem de quem está ali querendo segurar ele para poder fazer mais alguma coisa, ver se em vez de 24 horas, né, Deus não me dá 25 horas para facilitar um pouco a vida, né? Mas a gente sabe que isso não é possível. Então, eu tenho me visto nesse momento. E aí eu estava procurando um livro de outro assunto, de outra coisa. E aí uma amiga me ligou para almoçar. E aí nesse dia eu ia comprar um livro. E ela falou assim, mas eu estou precisando tanto conversar com você, né? Será que não dá para a gente então almoçar? E eu falei, não, tudo bem, então, né, vamos adiar o livro para a semana que vem, né? E aí fui almoçar com ela, conversamos, né? Trocamos muitas ideias nesse dia. E aí eu falei assim, vamos tomar um café então, antes de você ir embora, né? Tem um lugar que eu queria te levar. Eu falei, tá bom, então vamos lá tomar esse café. E quando eu cheguei no lugar, era uma livraria, né? Aí ela falou assim, engraçado, eu nunca tinha reparado que isso aqui era uma livraria. Aí eu, você nunca tinha reparado. Ela, não, eu entro aqui tão distraída por causa do café que eu não tinha reparado ainda que era uma livraria, né? Que tinha todo essa parte aqui embaixo, né? Eu sempre subia para o café e nunca tinha reparado. Eu falei, bom, eu reparei porque realmente eu estou precisando dela. E aí, procurando outro livro, eu encontrei esse que está aqui na minha mão, que me chamou quando eu entrei na livraria, né? Por causa do título dele. Ele se chama A Metáfora do Tempo. E o autor é Marco Antônio Furtado. Eu não conhecia esse livro, eu fui procurar outra coisa, mas quando eu cheguei lá, ele me saltou aos olhos, né? E aí eu falei, que bom, né? Vou começar a ler para ver se eu consigo dar um jeito nessa situação da minha vida, que é lidar com o tempo. Como se ninguém mais no mundo tivesse essa mesma preocupação que eu tenho, né? Só a Raquel que tem problema com o tempo, e a gente às vezes fica tão preso nisso que a gente esquece que tanta gente também está refletindo sobre a mesma coisa, né? E tem gente que até escreve livro sobre isso, né? Então eu fui buscar, né, o livro e fui toda feliz, porque ele é pequenininho, cabe dentro da bolsa, vou ler rapidinho, dentro do ônibus, né? Aí eu só li o primeiro capítulo. Desde o dia que eu comprei, que já deve ter mais ou menos um mês, eu só consegui ler o primeiro capítulo do livro. E cada vez que eu abro o livro, eu leio o primeiro capítulo de novo. O primeiro capítulo dele
fala sobre essa palavrinha tempo. E ele trabalha com o tempo em 3 aspectos para a gente pensar. Ele fala que a gente tem o tempo passado, o tempo futuro e o tempo presente. Até aí, tudo bem. Isso a gente já sabe, né? Passado, presente e futuro. Tem filme disso, tem livro, tem novela, tem de tudo falando sobre isso. Mas ele traz um pouquinho, nesse primeiro capítulo, o paradoxo desses momentos, dessa abordagem do tema. Ele começa falando do passado. Ele fala, o passado é o registro da nossa história, são as nossas lembranças, né? São os nossos guardados. E ele fala que o passado, ele pode ser bom e trazer sentimentos bons e lembranças boas e alegrias, e ele pode ser dolorido. Ele pode nos trazer e nos fazer reviver sentimentos doídos, né? Mas que estão guardados lá. E o sentimento doído, quando ele retorna, ele às vezes nos paralisa, nos dificulta e nos prende ao passado. E ele traz aqui que o paradoxo do passado é que essas lembranças são de lá, mas elas acontecem no presente. Quando que eu lembro? Hoje. Então, a grande questão da lembrança e do passado é que realmente o passado passou. Não é isso que a gente ouve, não é jargão? O passado passou, esquece, né? E quando é coisa boa, a gente também, é só uma lembrança boa, né? E depois ela vai. Mas essa lembrança, o ato de lembrar, acontece no presente, né? E aí ele depois fala do futuro. E o futuro, né? O que é o futuro? E qual é o paradoxo dele? O futuro é alguma coisa que ainda não aconteceu e que também pode não acontecer. Pode nunca acontecer. Pode acontecer em parte, pode acontecer tudo como a gente planejou. O futuro, ele fala que é uma preparação, é um planejamento daquilo que está por vir, de como eu quero fazer alguma coisa, de como eu quero alcançar um objetivo, né? Mas o planejamento do futuro, que é o paradoxo desse momento, o planejamento do futuro acontece no presente. Eu estou pensando no futuro agora, hoje. Também uma questão para a gente pensar. E aí, por último, ele fala do presente. E ele fala que o presente é o único tempo sobre o qual a gente consegue atuar conscientemente. O presente, ele diz aqui, ele faz uma metáfora muito bonita quando ele fala do presente, que ele fala, o presente é quando a vida acontece. É quando a gente está realizando, quando a gente está vivendo. Então, é o tempo presente, é o agora. E qual é o paradoxo do agora? O agora, ele rapidamente, ele vira passado. O que era futuro, ele rapidamente escoa e vira passado. Então, o paradoxo do agora é que o agora não é um ponto, ele não está parado, ele está em andamento, ele está acontecendo, ele não está estático. E aí ele faz uma comparação que eu achei muito rica e que a gente vai usar ao longo do estudo quando a gente estiver trabalhando a página Tempo Certo. Ele fala que o presente é o momento, é como se fosse um rio sempre correndo,
por onde passa o futuro para virar passado. Então, o agora, né, o tempo, ele está sempre correndo, e o momento agora é onde passa o futuro para virar o passado. Então, a nossa interferência é no agora, nesse momento, neste instante. Muito bem. Essa é a visão de um autor que está olhando para o aqui e agora, para o tempo presente, para o tempo dele, para a questão de gerenciar o tempo nessa vida, né? Nesse momento. Tem um outro autor que começa um livro, que também ao longo do estudo a gente vai abrir, para ir falando algumas coisas que ele traz aqui, algumas frases importantes, que também não é espírita. Esse autor é o Bartolomeu Campos de Queiroz. Ele desencarnou recentemente. Ele é um autor de livros ditos infantis, mas é aquele livro do infantil dos 8 aos 80, né? É um livro que agrada e que traz reflexões para diversas faixas etárias. O nome desse livro do Bartolomeu é Tempo de Voo, e foi um dos últimos que ele escreveu. Nesse livro, ele começa, a primeira frase que ele fala, que é a dedicatória para a pessoa que ele está colocando aqui no início, ele fala assim: só existe um tempo. O que vocês acham que vem depois? O agora? Não. Ele fala que só existe um tempo, o tempo vivo. Uma coisa que está no passado pode estar tão viva, tão presente, tão forte, que ela está influenciando esse momento que eu estou vivendo. E às vezes isso não é bom. Às vezes isso não é bom por quê? Porque se a gente ainda está sofrendo, se a gente ainda está sentindo aquela emoção que passou de forma tão viva, é porque a gente ainda tem o que aprender com ela, ainda tem o que tratar. A gente precisa mexer nesse sentimento. E aí a gente precisa atuar no presente, em cima dessa lembrança que ainda está tão viva, que está quase coladinha com o que a gente está sentindo agora. É um convite para a gente atuar nesse sentimento, né? O que a gente ainda precisa entender, o que a gente precisa esclarecer para resolver essa lembrança e esse sentimento. Para que o meu agora fique mais leve, mais vivo, mas naquilo que eu preciso realizar para construir um futuro melhor, né? E quando a gente fala olhando para a vida atual, é uma coisa. O Bartolomeu também não olha para a vida futura, apesar de que em alguns pontos desse livro ele dá uma deixa disso, né? Esse livro do Bartolomeu é uma conversa dele com ele mesmo, só que é uma conversa dele idoso com ele mesmo menino, e como se os dois estivessem conversando, né? O momento presente conversando com o momento passado, né? Então, fazendo uma reflexão sobre o tempo dele na encarnação dele aqui. É muito interessante. E quando a gente olha com outro olhar, o olhar espírita, que é por isso que nós estamos aqui, nós encontramos nessa casa uma doutrina que nos consola, que nos ajuda, que nos fala que nós somos espíritos, né? Que fomos criados por Deus e que fomos criados para evoluir. Então, a doutrina traz para a gente coisas interessantes sobre o tempo. Ela traz, por exemplo, que Deus não tem início nem fim, né? Ela traz, por exemplo, que o tempo de agora pode ser uma encarnação inteira. Porque para o espírito, a encarnação é um momento.
É o nosso momento agora. Estamos encarnados. Mas para o espírito é mais um pontinho. O espírito, ele é imortal e ele é eterno. Ele vai lá, né? Vai ficar. Esse tempo, olhando para o lado do espírito, né? Olhando para o que nós somos realmente, ele se amplia muito. E quando a gente olha com esse olhar de sermos espíritos eternos, espíritos que estão buscando alcançar a perfeição é o nosso tempo futuro. A perfeição é onde a gente quer chegar. Mas para chegar lá, ao invés de só pensar que está muito longe, porque tem a eternidade pela frente. Ao invés de a gente pensar assim, a gente precisa pensar, sim, que somos espíritos criados para um futuro feliz, mas esse futuro feliz depende da gente e das nossas ações agora, nesta encarnação e neste momento. Porque se a gente só fica vendo o rio correr, a gente está só vendo a encarnação passar. E a gente precisa atuar, né? Somos nós que estamos remando aí nesse rio. Então a gente precisa atuar. A gente precisa fazer alguma coisa nesse momento em que o futuro está acontecendo, né? O futuro é agora. O futuro dali da frente está começando a acontecer agora e ele vai passar. Então, o que a gente está querendo desse momento? O que a gente está plantando nesse momento? E aí o espírito Hamed, ele faz, nessa página, ele traz como referência para ele trabalhar a questão do tempo, a parábola do semeador. Ele traz... Quem pode me ajudar a contar a parábola? Um semeador saiu a semear. E o que ele fez? Vamos lá, gente. Eu sei que vocês sabem. Não me enganem. Ele distribuiu as sementes ao longo do caminho. O que aconteceu com o primeiro grupo de sementes? O pessoal lá de trás. O que aconteceu? Caiu aonde? No terreno pedregoso, né? E aí o que aconteceu com essa semente? Tinha uma raiz fraca, né? Veio o sol e queimou. Antes disso, teve algumas que caíram pelo caminho. O que aconteceu com elas? Vieram os pássaros e comeram. E a outra parte das sementes caiu aonde? Hein? Tá faltando. Cadê a outra parte? Caiu aonde? Nos espinhos. Isso mesmo, caiu nos espinhos. O que aconteceu com a que caiu no espinho? Ela cresceu, né? Tinha até uma boa raiz, mas o que aconteceu com ela? Foi sufocada, né? Pelos espinhos. E a outra parte, então, finalmente, caiu na terra boa, cresceu, frutificou, assim por... tudo que terminou lá na nossa parábola. O que ele faz na mensagem aqui, tempo certo? Ele compara esses solos com as pessoas, que é uma comparação também que a gente já conhece. A semente que cai, que os pássaros comem, é aquela que nem a mensagem nem chega praticamente, ela nem chega a frutificar, ela não cresce, ela simplesmente passa, né? A que cai e é queimada, o que acontece com ela que está fraquinha? Ela ainda não está firme, ela não está segura, as suas raízes não estão profundas. O que acontece? É quando a gente chega à mensagem de Jesus ou à doutrina espírita e fala assim, não, isso é muito difícil para mim. E não quero nem saber mais, esse negócio vai dar muito trabalho. Então eu ainda não estou muito firme no meu propósito de abraçar essa mensagem, esse trabalho, esse conhecimento.
eu ainda não me sinto em condições, eu não me sinto firme. A primeira brecha que vem, a primeira dúvida, a primeira questão, eu já vou dizer, não, realmente não é para ir por aí não, vamos procurar outra coisa. Eu ainda não estou sólido naquele conhecimento, né? A outra parte que cai nos espinhos é sufocada. E ele compara aqui essa questão com as provas, né? Tanto na questão do calor quanto na questão do espinho, é a questão da prova. A planta, né? A pessoa que não resiste ao calor da prova e aquela que não resiste aos atritos que essa prova traz para a gente. Ela é sufocada, né? E nessa questão do espinho, ele também traz a questão do pensamento oprimido. O que é o pensamento oprimido? É quando eu acho que eu tenho que agir de um jeito, porque todo mundo faz aquilo. Eu tenho que eu tenho que concordar com uma determinada situação em sociedade, porque todo mundo acha isso, porque o comportamento social me obriga a isso, né? Então, se ajudar o outro é dar uma esmola, e todo mundo dá esmola, então também vou dar esmola. Ah, não, se todo mundo achar que não tem que dar esmola, não tem que ajudar a pessoa, então se isso é um comportamento do grupo, eu vou por aquele comportamento do grupo. Se todo mundo tem celular, eu tenho celular. Se todo mundo tem iPad, eu tenho iPad. Se todo mundo acessa o Facebook, eu acesso o Facebook. Se todo mundo tananã, eu também tananã. Eu faço tudo o que todo mundo faz para não me sentir excluído do grupo social, para não me sentir diferente. Quando, na verdade, o que o Hamed traz para a gente é que Jesus, com essa parábola, estava justamente falando das diferenças de estágio dos espíritos que estavam aqui. Estão em estágios diferentes, mas eu preciso entender qual é o meu momento e pensar fora da caixinha, né? Por que eu tenho celular? Por que eu tenho Facebook? Como é que eu me comporto nesse meio? Como é que eu reajo diante de uma situação na rua, em casa, na escola? Eu vou fazer igual que eu vi na novela, né? O pessoal falou que o último capítulo da novela foi uma sensação, né? Ninguém na rua, né? E aí era o dia que eu ia fazer minhas compras de mês, na verdade um dia antes, né? E aí no dia seguinte de manhã, quando eu chego no trabalho, tá tudo bem, tá tudo bem. Fui ontem, falei, não, eu não pude fazer porque eu cheguei mais tarde, fui fazer compras e tal. Ué, por que você não deixou para ir hoje, na hora da novela? Porque o Guanabara está em promoção e vai estar vazio, não vai ter ninguém lá. Eu falei, que bom, por que você não me deu essa ideia ontem, né? E aí a gente se questiona, poxa, por que não vai ter ninguém lá? Será que é todo mundo tão igual assim? Né? Eu tive a oportunidade de estar em São Paulo e o taxista, quando eu entrei no carro, que ele ouviu o sotaque, ele falou assim, posso perguntar uma coisa para a senhora? Eu falei, pode, meu filho, pode, claro. A Avenida Brasil é daquele jeito mesmo que tem na novela? Eu falei, olha, eu não sei qual é o jeito que está na novela, porque eu não estou vendo. Ele, a senhora não está vendo? Eu não acredito que a senhora não está vendo essa novela. Todo mundo está vendo essa novela? Eu falei, olha, eu li no jornal, vi umas histórias aí, mas eu não estou vendo. Ah, tá. Posso perguntar outra coisa para a senhora? Pode. O que você quer perguntar? Existe mesmo o bairro do Divino? Eu falei, olha, eu não sei. Pode ter sido inspirado em algum bairro real, mas que eu saiba, né? Eu moro no Rio de Janeiro desde que eu nasci. Eu não conheço um bairro com esse nome, mas, de repente, é inspirado em algum bairro de verdade, né? Então tá bom. A senhora se incomoda de eu ligar para ver a novela? Eu falei, não me incomodo de você ligar. Ele foi, ao longo do caminho, na televisãozinha lá do carro dele, assistindo, né, a novela. E aí esse foi um dos únicos capítulos que eu vi, porque ele estava assistindo e eu assisti também, né? E realmente tem algumas coisas interessantes para a gente pensar sobre isso, né? A gente, na verdade, está diante da nossa identificação com essas coisas.
Tudo bem, a Raquel não se identificou com essa novela que trazia lá um monte de coisas que eram muito questionáveis. Mas eu também me identifico com outras coisas que talvez não sejam boas. Cada um se identifica e está numa situação evolutiva que não está perfeito. A gente não está aqui passeando, a gente está aqui porque precisa aprender, porque não está totalmente identificado com o bem. Tem pontos onde a gente precisa repensar. Então, quando a gente se identifica com essa grande maioria, com a massa, e fica preso nesse pensamento, ele traz na mensagem que isso não é bom, que isso é uma forma da gente estar oprimindo o nosso pensamento, que a gente precisa estar um pouco mais livre para pensar, porque isso é a semente em terra boa. É a semente, é o solo, né? É a terra boa, aonde cai a semente. Tudo que a gente ouve, a gente precisa saber que fruto vai dar. Então, na verdade, pegar determinadas situações que a mídia nos traz como se fossem boas e fazer isso frutificar na nossa vida, e ouvir aqui na casa que a gente está querendo fazer o bem, melhorar, pode ser a gente querendo plantar, colher batata, mas está plantando outra coisa, né? Está plantando milho e está querendo colher batata. Então, não são coisas iguais, né? Então, a gente precisa estar sempre questionando as sementes que eu estou recebendo e o que eu quero fazer frutificar, né? E isso de querer frutificar, escolher aquilo que vai frutificar, é a nossa tarefa e é a nossa diferença. E é aquilo que Jesus traz que é bom. As pessoas são diferentes. As pessoas têm seu tempo. Vai ter gente que vai querer frutificar na sua vida aquilo que aconteceu lá, que viu no filme, na Avenida Brasil, numa outra situação, ou que viu aqui nessa casa, e que vai querer frutificar isso na sua vida. Cada um com a sua possibilidade. E o Hamed traz para a gente que essa possibilidade, ela vem da nossa história espiritual. Então, quando a gente está se identificando com alguma coisa, com algum tema, com algum assunto, com alguma cena, com algum vídeo, né? Para a juventude aí, a grande identificação é com os vídeos, né, do YouTube, que circulam e que vão por aí. Quando eu estou me identificando com essas coisas, eu tenho alguma coisa na minha história passada, na minha história como espírito, o que ele traz aqui, né, o Marco Antônio Furtado, ampliando isso, é a minha lembrança passada, aquilo que eu trago, que não é uma lembrança como a que eu tenho aqui nessa vida. Não é fotográfica, mas é uma tendência. Então, quando eu resgato essa tendência, eu vou me identificar com algumas coisas, porque elas estão na minha história passada. E aí é o momento de eu agir no presente. Opa, identifiquei isso, percebi, né? O Hamed trabalhou muito de uma forma muito bonita essa palavra percepção. Né? A percepção de cada um está de acordo com a sua história, com o seu nível de consciência da sua realidade. Então, o que a gente tem que estar perseguindo aqui? Ampliar a nossa percepção sobre nós mesmos. Então, quando eu percebo, quando eu estou atento aos meus movimentos, às minhas ações, e percebo que eu me identifiquei, gostei, estou vendo todo dia uma coisa que não está me fazendo bem, ou que não é legal, eu preciso agir sobre aquilo. Aí é um momento presente, agindo em que passado? O nosso passado reencarnatório. Agindo naquela tendência, agindo naquela identificação, para que a gente possa tratar isso e alcançar o quê? O futuro. Porque eu quero, né, ser um espírito perfeito, eu quero ser melhor, eu quero chegar à perfeição. Então, eu tenho que questionar, essa situação está me levando a atingir esse objetivo da perfeição, do bem? Ah, não está me levando. Então, espera aí que eu tenho que trabalhar para não deixar germinar essa semente aqui em mim. Uma outra coisa, a mensagem de Jesus.
A mensagem que eu vejo lá no Esperança em Cristo é uma mensagem muito bonita, mas é muito difícil fazer o que Jesus falou. Perdoar 70 vezes 7, nossa senhora, isso é muito difícil, né? Amar ao próximo como a si mesmo, mas eu nem sei se eu me amo, isso é muito difícil. Então, quando a gente está agindo assim também, a gente está agindo também, a gente precisa estar atento à ação que a gente está tendo em repelir esse conhecimento e esse sentimento, porque isso também vem da nossa bagagem. Então, por que eu estou repelindo isso, estou achando isso muito difícil? Que referência que eu tenho, que situação que eu tenho nessa vida também, ou uma tendência da outra, que me faz achar que eu não vou conseguir fazer isso? Tudo bem, não posso conseguir tudo, 100% em todas as situações, mas eu posso me esforçar, agir no presente e trabalhar para cada vez mais conseguir fazer isso. Cada vez mais conseguir não me aborrecer. Eu perdoo com uma facilidade, pisou no meu pé, está perdoado. Mas em compensação, eu vi a pessoa jogar lixo no chão, eu viro bicho. Quero voar lá, falar. E aí, eu tenho que trabalhar o quê? Tudo bem, se eu estou acertando no perdão, vamos trabalhar, né, esse respeito ao momento do outro. Né? Porque aí a gente começa a comparar com a nossa história. Poxa, todo mundo sabe que não é para jogar lixo no chão. Não, gente, não é todo mundo que sabe. Tem gente que ainda está vivendo esse movimento. E que se você chegar lá, totalmente desconhecido, e disser, olha, para de jogar lixo no chão, no dia seguinte ele está jogando de novo. Porque ele não tem nenhuma identificação com você. Hoje, na hora do almoço, eu estava sentada almoçando, e tinha uma moça, né, na outra mesa, também tinha terminado de almoçar. E desde a hora que eu cheguei para pedir a comida, ela já estava no telefone, assim, né? Tá lá com o telefone, concentrada. Falei, bom, eu já lembrei imediatamente da palestra, porque o meu pensamento foi, meu Deus, a pessoa não larga o telefone nem para almoçar. Aí eu lembrei da palestra. Não, tem tempo... Está na história dela, está no tempo dela. De repente, ela ainda não percebeu. Né? E também, né, não é a Raquel que vai lá falar para ela, que não conhece, que ela não me conhece, e dizer, olha, a senhora vai ficar, em vez de almoçar, teclando aí, mandando mensagem, para, desliga, almoça, volta, né? Não sou eu. Aí eu falei, tudo bem. Daqui a pouco, já era um pouco mais tarde, né? Devíamos ser umas 6 pessoas dentro do restaurante apenas. Daqui a pouco ela pega o celular e começa uma conversa como se a pessoa estivesse ali na frente. Fulano, olha só, não, mas esse lugar, Copacabana, não sei o quê. Como se a pessoa estivesse ali sentada com ela. Eu me lembrei de novo da palestra, porque a minha vontade foi levantar e dizer, minha senhora, está todo mundo almoçando, né, em silêncio, né, e conversando ali alto, né, em bom tom, né? Aí eu lembrei da palestra de novo. Eu falei, bom, de repente ela não percebeu, né? Vamos entender. Não sou eu que vou conseguir resolver o problema dela. E isso foi um aprendizado para quem? Para mim. Porque era eu que tinha que controlar a minha ansiedade, que o Hamed também traz na mensagem dele, quando ele fala assim, a sua ansiedade não faz crescer as flores e nem elas se abrirem. Se você respeita a natureza, sabe que a natureza tem o tempo dela, por que você não respeita o outro? Sabendo que ele tem o tempo dele. E aí nessa hora eu tinha me lembrado da mensagem realmente, porque ali era a percepção dela e o tempo dela para aquela situação, né? E o meu aprendizado foi aprender a respeitar isso. Né? Então, ele traz de uma maneira muito interessante, comparando com a natureza, que a nossa ansiedade para interferir no tempo do outro não adianta. Einstein trouxe para a gente, também não era espírita, até onde se sabe, né? Tem aí umas investigações, o pessoal questionando as coisas que ele falava.
Quem tem um palio preto LSY 1124? Está precisando que desça para tirar o carro para o vizinho poder entrar. Palio preto LSY 1124. Por favor, dê um pulinho lá para poder atender o chamado lá, para a gente não ter problema com os nossos vizinhos, né? Então, quando ele trata, o Hamed trata dessa questão da ansiedade, ele lembra para a gente que cada pessoa tem seu tempo e que não adianta a gente ficar ansioso para mudar o outro. E o Einstein já dizia para a gente o seguinte, ele trouxe para a gente a teoria da relatividade. E dentro dessa teoria, tudo é relativo, né? E o tempo é relativo. Ele traz... tem uma das questões que traz, né, que vem da física, que diz assim, quando você está envolvido numa atividade, o tempo passa rápido. E o Bartolomeu traz no livro dele que quando ele era criança, o Natal demorava a chegar. Ele queria tanto que chegasse logo para ganhar um presente, que o Natal demorava, porque ele ficava ali contando os dias, né? E quando ele ficou mais velho, o Bartolomeu velho, falando com o mais novo, diz que para ele agora passa muito rápido. Né? Realmente para a gente também está passando rápido, né, gente? A gente ouve a musiquinha da Líder, daqui a pouco ela está tocando de novo, né? E assim, passa mais rápido, porque a gente não está prestando mais atenção no Natal. A gente está na correria e vivendo o nosso dia a dia, às vezes sem consciência, às vezes sem agir verdadeiramente no momento presente. O momento presente, o rio está passando, a gente não está vendo o momento presente passar. A gente está preocupado com outra coisa, né? Não está preocupado, não está consciente no agir agora. E o Hamed traz isso. Olha, sua ansiedade não vai mudar o tempo de ninguém. Se ele ainda não entendeu que não é para jogar papel no chão, é o tempo dele. Vai ter alguma coisa que vai despertar essa pessoa. Nem que seja a água entrando dentro da casa dela. E tem gente que nem assim desperta, porque o lixo que fez a água entrar não é o dele, é do outro. Então, nem assim ele ainda conseguiu despertar. Mas é a percepção dele e o tempo dele. Ah, mas isso não influencia no coletivo? Influencia. Qual é a forma da gente mudar? Influenciar o coletivo positivamente. Falando, nem sempre. Às vezes é dando o exemplo ou atuando aonde a gente pode atuar. Quando a gente vem aqui evangelizar e traz alguma coisa para uma criança, né, no mínimo, isso já vai para dentro da casa dela e vai influenciar os pais. Os pais que vão influenciar no vizinho, que vão influenciar no trabalho do vizinho. E às vezes alguma coisinha que a gente trouxe numa aula de evangelização ou num momento de estudo aqui, que a gente dividiu em casa, aquilo vai se propagar. Né? Por quê? Vai se propagar de forma afetiva. Eu dividi o que é bom para mim com o outro. O outro sentiu que eu dividi aquilo com amor. E aí ele vai levar essa mensagem para passar para o próximo com essa mesma atitude de amor, com esse mesmo envolvimento. Né? E esse envolvimento na nossa relação, ele fala que é a gente atuar no outro, respeitando o tempo do outro. Não é para eu também deixar de falar. Eu posso falar. Eu posso tentar influenciar o outro, desde que isso seja feito de uma forma afetiva, carinhosa, amorosa, que nem sempre a gente consegue, né? Porque ainda estamos nos trabalhando, ainda temos que trabalhar isso no nosso momento presente. Precisamos ser mais amorosos, mais carinhosos, mas às vezes a gente não está no nosso momento. E aí é a vez do outro entender que a gente não estava no momento de falar com amor ainda. Então, esse entendimento é das duas partes. Então, nesse momento, o Hamed traz para a gente que nós não somos só a terra aonde a semente cai. Nós somos também semeadores. Estamos recebendo a mensagem, mas também estamos semeando no outro sementes, sentimentos, exemplos, emoções. E nesse momento a gente é semeador.
Tem uma outra historinha que eu não vou contar, porque não vai dar tempo, que é uma história trazida pela mediunidade do Divaldo, né, de um espírito chamado Selma Lagerhoff, alguma coisa assim. Ela é sueca, né? E ele traz para a gente, essa autora traz para a gente uma história sobre essa questão da semente, né? De um garoto que, vou fazer bem rapidinho, não vai dar para contar, mas a gente vai pelo menos dizer o que é, né? Ela traz para a gente o nome do livro A Lição do Semeador, e é uma historinha que fala de um menino que achava o mundo horrível. Então ele era mal-humorado, ele era egoísta, ele não acreditava nas pessoas, ele achava que todo mundo era assim. Mesmo quando alguém fazia um bem, era porque estava encobrindo alguma coisa que ela queria, não era um bem verdadeiro. Então o garoto não acreditava em nada disso, né? E ele resolve fugir dessa realidade viajando pelo mundo. Ele vivia viajando, né, porque ele não acreditava nas pessoas, então ele não queria se relacionar. Então ele começou a correr o mundo, fugindo, né, dele mesmo. Isso na história, né, na metáfora da história, a gente já interpretando. Até um dia que ele encontra um homem, um velhinho, né, o símbolo da sabedoria nas histórias, né? A idade, ela nos confere tempo de vivência, vivências de vários agoras, né? Que a gente tem naquele instante. Então a gente aprendeu muita coisa durante o tempo, né? E aí esse velhinho, ele encontra o velhinho está plantando pinheiro. E aí ele fala para o velhinho assim: poxa, mas você está plantando pinheiro nessa idade? Você não vai ver os pinheiros crescerem. Você está plantando semente. Aí o velhinho fala para ele assim: olha, um dia eu plantei legumes, porque eu rapidamente podia me alimentar deles. Mas eu percebi, com o passar do tempo, a importância de deixar alguma coisa, de deixar para os outros, né, as árvores. Quando a gente planta árvore, a gente também planta a vida. Aí ele achou estranho, né? E falou assim: mas você não vai ver elas crescerem, você não está valorizando, usufruindo da sua própria terra. E ele fala: eu não me incomodo que os outros venham a usufruir dessa terra. E, aliás, essa terra não é minha, ela é coletiva. Aí ele fala: pior ainda, você está plantando árvore na terra que não é sua, que é dos outros, que nem vai vê-la crescer e ela nem está na sua terra para poder ficar para depois. Ele fala: não tem problema, porque você está vendo aquelas outras árvores ali? Aí ele falou: tô. Ele: pois é, eu não era nascido quando alguém plantou. E aí o garoto estala, entende a mensagem e: você não tem ninguém? Ele falou: não tenho ninguém. Mas eu vou continuar o meu trabalho enquanto eu puder. Ele falou: eu posso então ficar aqui para cuidar do senhor? Aí ele falou: pode, né? Se você quer começar esse trabalho, então ele falou: então eu ajudo o senhor a plantar as árvores e eu cuido do senhor, né? Porque o senhor já cuidou de muita gente. E aí ele então entende a missão dele, né? Entende o que ele precisa fazer e passa a viver ali com aquele ancião. Mais ou menos essas palavras, tá, gente? Por favor, se vocês puderem ler o livro, é bem mais interessante. Mas é mais ou menos essa história que o Divaldo traz para a gente. Então, a importância da gente se preocupar, sim, com o futuro. E o futuro que esse velhinho estava trabalhando era um futuro maior, né? Além da própria encarnação. Ele não estava preocupado se nessa vida ele ia conseguir ver aquele fruto, mas ele estava plantando para a eternidade, né? Então, essa é a mensagem que a gente queria trazer da página de hoje. O respeito ao tempo de cada um. Cada um tem sua velocidade, tem seu tempo. Que a gente não
não maltrate as nossas relações querendo que o outro viva num tempo que não é o dele. Que a gente possa respeitar o movimento de cada um. Influenciar, sim, mas respeitar o momento do outro. Respeitar a percepção que o outro tem da vida, pela sua história nessa encarnação e nas outras que a gente também não sabe. E que às vezes nem ele sabe, né? Então a grande mensagem que o Hamed traz para a gente é o respeito ao tempo do outro, que é, na verdade, a primeira frase da página dele. Na vida não existe antecipação e nem adiantamento, somente o tempo propício de cada um. Cada um aprende, entende e realiza no seu próprio tempo. Para a gente terminar, que a nossa hora já está avançada, eu queria dividir com vocês uma música chamada Alívio. Alívio é uma música de uma dupla chamada Tim e Vanessa. É uma dupla do Movimento Espírita de Minas Gerais. E se vocês procurarem também no YouTube, se vocês procurarem, né, tem muita coisa ruim lá, mas tem muita coisa boa também. Vamos procurar o que é bom por lá. E o Tim e Vanessa estão lá no YouTube com algumas músicas do trabalho deles. Essa música fala um pouquinho do semeador, fala um pouquinho da vida, fala um pouquinho da dor e do alívio. Então eu queria dividir com vocês para a gente terminar a noite de hoje com essa música. Paraíso, a terra da
passeio pelo tempo que eles trazem para a gente possa ir para casa e ser cada dia melhor. Que a paz de Jesus nos envolva. Fiquem com Deus. Então, nesse momento, envolvidos por essa vibração, vamos fechar os nossos olhos, sentir a nossa respiração, buscar neste instante, conscientemente, a conexão com Deus, nosso Pai, que nos ajuda sempre, colocando em nossos caminhos as pessoas, as mensagens que nós precisamos. Que a doutrina espírita possa ser, Senhor, alívio, que possa ser força para vivermos agora de uma maneira melhor, de uma maneira viva, consciente, verdadeira, vislumbrando um futuro melhor, vislumbrando a perfeição. Nos dê força, Pai, porque nem sempre é fácil, ainda somos muito pequeninos, mas temos certeza, Senhor, de que o progresso não para. A cada dia aprendemos um pouquinho mais. Fica conosco, Senhor. Nos leve em tranquilidade, em paz aos nossos lares. Abençoe a toda a equipe de trabalho desta casa. Que todos possam receber, Senhor, esse alívio, esse carinho que a música nos trouxe. E agradecemos a equipe espiritual pelo amparo, proteção e carinho de sempre, respeitando o nosso tempo, respeitando nossas dificuldades e o estágio das nossas percepções. Agradecemos por tudo e pedimos, fiquem conosco, nos iluminando, hoje e sempre. Graças a Deus. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos que estivemos juntos em Tua casa. Estivemos aqui e estamos ainda recolhidos, silenciosos, meditando sobre a mensagem trazida e recebendo neste período todo, sabemos, o amparo desses espíritos companheiros nossos. Sabemos que fomos tratados enquanto a mensagem era sido trazida pela Raquel. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. E pedimos a todos vós, amigos, espíritos e companheiros, que, em nome de Deus, nós possamos estar dando como encerrada a primeira parte de nossas tarefas. Graças a Deus.